Vamos lá, gente, para mais uma reflexão importantíssima a respeito das coisas celestiais. E hoje vai ser muito interessante porque nós vamos relembrar aqui algumas palavras do Messias a fim de internalizar essas palavras. Nós devemos internalizar as palavras do Messias para que a gente consiga praticar e aplicar na vida. Gente, não adianta a gente ler as escrituras e na nossa vida a gente não saber praticá-las, a gente nem lembrar do que o Messias falou. Não adianta, se a gente estiver fazendo isso, nossa casa está na areia. E também é uma grande evidência de que nós não estamos sendo guiados pelo Espírito do Pai. Olha como é sério isso daqui. Então vamos lá refletir aqui nessas palavras para a gente ver, né? Para a gente analisar nós mesmos, para ver se realmente nós estamos na fé ou será que nós estamos iludindo a nós mesmos, criando aí divindades segundo as nossas próprias paixões, inclinações e interesses, tá? Porque isso acontece muito, ok, gente? Nossa fé deve estar firmada na rocha. E qual que é a rocha? As palavras do Messias, a fé no Messias e os mandamentos do Criador, entendido e compreendido pelos seus princípios internalizados, ok? É preciso entender a Torá espiritual para que essas leis estejam no nosso coração e não apenas em coisas exteriores, ok? Então, tem muita coisa para falar aqui a respeito desse assunto, que o Pai me ajude aqui a falar tudo que eu tenho que falar aqui sobre isso para vocês, ok? Então, primeiro, vamos ver o que o Messias diz em João, que em hebraico é Yahuanã, 14:26. Messias diz: mas, quando o Pai enviar o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, é a presença do Altíssimo em nós. Esse é o Espírito do Pai, ok? Ele não é só... Quando o Messias diz isso, gente, ele não está falando sobre assim, vou mandar aí uma bênção para vocês serem abençoados. Não é isso, tá? O Espírito Santo é uma manifestação do Pai que vem aqui nos ajudar a andar nesse mundo. É a nossa influência exterior, ok? É porque nós não conseguimos por nós mesmos alcançar entendimento de coisas excelentes, espirituais e celestiais. Nós, enquanto seres humanos falhos, carnais, vivendo em um tabernáculo corruptível, nós não conseguimos alcançar a sabedoria celestial. Entende isso, gente? Nós de nós mesmos não conseguimos. É preciso que venha uma influência exterior a fim de nos guiar e nos orientar no caminho correto, nos fazer entender as coisas celestiais. Isso é o que a Bíblia ensina, isso é o que nós experimentamos durante a nossa caminhada na fé. Com sabedoria, não com ignorância. Não com superstições, fábulas, mitos, mas com sabedoria, ok? Então, continua o texto, que virá em meu nome, em nome de quem? Do Messias. Nós só recebemos o Espírito do Pai por causa do Messias. É o sacrifício do Messias que nos justifica e abre o caminho para que nós recebamos aí favor do Criador, ok? O que o Espírito Santo vai fazer? Ele ensinará todas as coisas a vocês. Olha o que o Messias está dizendo, gente. O Espírito do Criador, ele ensinará todas as coisas para vocês. Vocês têm noção a grandeza dessa afirmação? É o Espírito do Pai que vai nos guiar na verdade, como também nós lemos em outro lugar. É o Espírito do Pai que nos guia na verdade. Não é o nosso próprio mérito, não é nossa própria inteligência. Porque vale observar, gente, existem pessoas
que eles estão querendo chegar aí ao conhecimento da verdade pelo seu próprio esforço, pela sua própria inteligência, pelos seus próprios méritos. Será que essas pessoas vão alcançar entendimento de alguma coisa, gente? Não vão. As pessoas ficam buscando fora evidências que provem a veracidade da Bíblia, que provam a veracidade dos escritos de Paulo, que prova a veracidade de tudo que está na Bíblia. Será que quem está andando assim, gente, vai chegar ao conhecimento da verdade? De certo, não, né? Por quê? Porque a verdade do Pai não vem pelo nosso esforço, não vem pela nossa inteligência. É o próprio Criador que nos ensina por meio do Espírito, ok? Então, primeiro, você tem que acreditar nisso, é preciso acreditar nisso, que o Pai é poderoso, Ele é todo poderoso e que o que Ele promete, Ele cumpre. Então, se ele disse que isso é verdade, que as coisas são assim, logo, a primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar. Porque o espírito da incredulidade, vocês já leram nas escrituras aí, o que o Criador pensa a respeito da incredulidade, não é? Qualquer espírito de incredulidade que alguém possa ter, principalmente em relação às escrituras, já mostra que não está no caminho da palavra. Entendeu, gente? Tô falando uma coisa diferente para vocês? Não, eu tô mostrando para vocês como que é que nós lemos as escrituras e praticamos essas palavras com convicção, com fé, porque é isso que a palavra vem nos ensinar. Se a gente não der esse primeiro passo, nós não vamos entender as escrituras, nós não vamos crer no que o Pai está dizendo, nós não vamos conseguir reconhecer qualquer tipo de interpretação errada que estejam fazendo da palavra. A gente vai andar em cegueira, como a maioria das pessoas andam. A gente vai ler as escrituras, mas nós não vamos entender. A gente vai ler a palavra, mas nós não vamos conseguir enxergar o caminho da verdade. Da mesma forma que acontece com as parábolas, né? Vocês lembram o Messias falando? Eu vos falo em parábolas, para que aqueles, né, para que os que são cegos vejam, mas não entendam, e os que ouvem não compreendam. Entendeu? A verdade do Criador, ele está evidente, mas só vai enxergar aqueles que estiverem andando pelo Espírito da verdade que guia em toda a verdade. Ok, gente? Internalize essa mensagem dentro de vocês. Porque isso é a premissa básica para a gente começar a receber a bênção e o favor do Criador. Ok? Não é possível o Pai revelar-se para nós se nós primeiro não nos se nós primeiro não nos despojamos de toda a incredulidade, de toda a nossa autossabedoria, tá bom? Importante isso. Então, vamos continuar. Ele vos ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. O Espírito Santo vai ensinar vocês, vai mostrar a verdade para vocês e vai fazer vocês lembrar das coisas que o Messias tem ensinado. Olha que lindo isso, gente. E por que é assim? Porque nós vamos lembrando das coisas que o Messias ensinou. Nós vamos aí praticando, botando em prática em nossas vidas a fim de aprendermos aí a reconhecer o caminho do erro, do engano. Entendeu? Não vem de nós isso, gente. É uma obra do próprio Criador, ok? Bom, dito isso, vamos lá ler algumas passagens aqui bíblicas, e essas passagens que eu coloquei aqui, elas estão todas na sequência, dentro do contexto, né, da fala do próprio Messias, e aí a gente vai ler aí cada uma delas e buscar internalizar e ver se a gente está praticando isso daí, ok? Vamos lá, gente. Que o Pai aí nos guie, nos encha com o seu Espírito, conforme a sua vontade, para que a gente consiga enxergar e compreender as palavras do Senhor. Ok? Então, vamos lá. Essa passagem de João 14, 25, 26 já li para vocês, ok? E vale lembrar, gente, por isso, antes de mais nada, né, é necessário nascer de novo.
nascer de novo no Espírito do Pai. Tem pessoas que não compreendem essas coisas. E é normal que elas não compreendam. Por quê? Porque nunca experimentaram do novo nascimento. Será que as pessoas aí que estão se levantando contra as Escrituras, contra os emissários do Altíssimo, será que eles sabem o que isso significa? Ou será que eles interpretam de forma carnal, segundo a sua sabedoria terrena? Será que essas pessoas estão sempre citando as Escrituras dentro do seu contexto e principalmente entendendo o que elas estão lendo? Será que elas conseguem compreender as palavras do Messias? De certo não, né? Porque senão, se essas pessoas realmente compreendessem o que o Messias disse, eles estariam praticando, ok? Só um minutinho. Desculpa, vamos prosseguir então. Vamos lá, o que o Messias diz aqui? No livro de Mateus, Matitiarro, capítulo 7, tá? Eu vou ler aí os versículos 13 ao 29, né? Vamos ler aí Mateus, já que muita gente fala que só acredita no livro de Mateus, então vamos refletir nas palavras do Salvador no livro de Mateus. Se ele está falando das coisas da terra ou das coisas celestiais, ok? Vamos lá. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. O que o Messias está ensinando pra gente? Olha, a porta que leva ao erro, a porta que leva ao engano, a porta que leva à ignorância, ela é larga, ela é ampla, são muitos tipos de erro, são muitos tipos de engano, são muitas heresias, são muitas rebeliões, ok? Falar que a porta é larga é só ateu é ignorância, tá? Porque tudo que não leva ao Messias, de verdade, tá, gente? Não é o falso Messias, porque tem gente aí ensinando o falso Messias, tá? Não é porque a pessoa honra o Messias com a boca que, com as atitudes e com o coração, está honrando, ok? E é por isso que eu tô lendo isso com vocês, para vocês internalizarem as palavras do Messias a fim de conseguir praticar e aplicar isso na vida. Se a gente não estiver praticando o que o Messias falou, a gente vai cair no erro. Ok, gente? Então, vamos continuar. Porque a estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Que vida, gente? Será que é vida nessa terra? Ou será que é a vida eterna? Pensa aí. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Olha, gente, o que o Messias está falando? Apenas uns poucos conseguem encontrar o caminho da vida eterna. Uns poucos, ok? Durante todo esse tempo, uns poucos, os remanescentes de cada geração, vão encontrando o caminho da vida eterna. E qual que é esse caminho? É por obras? É por mérito próprio? Não, gente, é ter as escamas caído dos olhos, é enxergar o óbvio, é enxergar a verdade que está à luz. Quantas e quantas pessoas vê uma coisa, lê a palavra, mas não consegue enxergar, gente. É por isso que a gente tem aí as pessoas lendo as escrituras, mas fazendo tudo que ela diz que não é para fazer. Será que as pessoas estão enxergando? É a mesma coisa da Igreja Católica falando que defende o Messias, mas está lá fazendo tudo que não é para fazer. E assim todas as pessoas, muitas pessoas também. Será que a gente está tendo olhos para isso, gente? Será que nós estamos lembrando das palavras do Messias em todas as situações da nossa vida? Será que a gente está se guiando pelas escrituras? Ou será que a gente está se guiando pelos achismos, pelos nossos olhos, pelas aparências das coisas? Porque se nós estivermos andando assim, nós seremos enganados. Não pense você que não vai ser enganado só porque alguém que você gosta de ouvir está pregando achismos. Ande pela palavra, independente das aparências exteriores, independente se alguém se veste de judeu, independente se alguém fala que ama o Criador, ande pela palavra. E aí vocês não vão errar, entendeu, gente?
Tem alguém ali que está falando a palavra, que está lutando pela palavra, que está respondendo as coisas segundo a palavra, usando versos bíblicos, incentivando vocês a estudarem mais as escrituras. Quem estiver fazendo isso, gente, ali está uma evidência de luz. Agora, quem está botando incredulidade nas escrituras, quem está dizendo que vida eterna não existe, falando que acusando santos de pecado após a regeneração, não acredita em perdão de pecado. Gente, olha só como as coisas estão óbvias, né? Quem é que faz esse trabalho? Quem é que nega o perdão de pecados da parte do Criador? Quem é que permanece acusando aqueles que se arrependeram e abandonaram seus pecados? Quem é que diz que vida eterna não existe? Quem é esse, gente? Será que as coisas não estão evidentes para vocês ou será que vocês não estão conseguindo enxergar nem aquilo que está no meio, embaixo do nariz? Vamos continuar. São poucos os que encontram o caminho de quê? Da vida eterna. A mensagem do Messias trata de coisas da vida eterna. É por isso que nós chamamos de boas novas. Evangelho significa boas novas. Boas novas de quê? De vida eterna. Essa é a mensagem do Messias. Não permita que outras pessoas ensinam vocês o oposto disso, porque não provém do Criador essas coisas. Boas novas, que nós conhecemos por evangelho, significa a palavra que vem trazer a vida eterna, tá bom? Na antiga aliança não existia o conhecimento dessas coisas, ok? As pessoas, elas morriam e pensavam que ali acabava a vida, ok? Aí o Messias veio trazer a mensagem, olha, não se preocupem, vocês não irão morrer mais. A vida de vocês não vai acabar. Eu vim trazer uma esperança. Qual a esperança? Imortalidade. Essa é a mensagem do Messias. Quem não está ensinando isso, gente, está ensinando o oposto. E quem ensina o oposto é contrário ao Messias. Vocês conseguem entender isso? Então, vamos continuar. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Uns poucos, o remanescente, aqueles que o Criador tira as escamas do olho, como aconteceu com Paulo, né? Tirou as escamas dele do olho. E foi aí que, uma vez que ele enxerga, ele abandonou aquela vida que ele vivia. Por que ele vivia daquele jeito, gente? Por que ele vivia ali perseguindo a igreja? Será que ele tinha um demônio dentro dele? Como ensina aí as pessoas que acreditam no neopentecostalismo, porque nem isso algumas pessoas entendem o que é, né? As pessoas são tão assim loucas em sua fé, confusas na sua fé, que é assim, ao mesmo tempo que fala contra o cristianismo, eles praticam aquele cristianismo que é herético, apóstata e ritualístico, né? Que vem ali do neopentecostalismo, que é um tipo ainda pior de pentecostalismo. Ok? É o povo ali que acha que tudo é demônio, é o povo ali que vê demônio em tudo, batalha espiritual, quebra de maldição, e essas heresias todas, gente, que é do neopentecostalismo. Vocês querem saber o que é isso? Então, vocês pesquisam aí e vão saber aí mais um pouco, tá? É uma heresia aí que todos, né, que tem aí um estudo mais aprofundado da palavra, sabem o que é. É a mesma teologia, gente, da Igreja Universal do Pedir Mais Cedo. É a mesma. Vocês acham que o Pedir Mais Cedo é uma igreja fiel? Vocês acham? Lá, que é aquele que entrevista o demônio na igreja dele? Vocês acham que eles estão indo para o caminho certo? Pois é, então vocês ligam aí, né? Lé com cré. Então, tem gente aí que crê nessas coisas e ao mesmo tempo fala contra o cristianismo e crê em apócrifos e não duvida de apócrifos, não é? Quanto a apócrifos e textos, né, totalmente contrários às escrituras, as pessoas acreditam sem duvidar, né? Mas em relação à palavra, o fundamento desses eles duvidam. Será que essas pessoas estão enxergando? Ou será que elas também estão cegas fazendo a obra de Satanás? Né? Vamos meditar por aí.
nessas coisas. Então, vamos continuar. O que mais que o nosso Senhor disse? Ele diz assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, aos falsos mestres, aos falsos ensinadores. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas. Olha o que o Messias está falando, gente. Será que os enganadores vêm em forma de demônio? Será que os enganadores vêm em forma de gente horrível, né? Que fala coisas ruins? Não, gente, ele vem em forma de ovelha, vem legal, vem falando coisas que vocês gostam de ouvir. O pessoal acha que o pessoal subestima, né, a obra do diabo. É por isso que é enganado. Acha que diabo é assim, tá com o diabo lá, vai rolar no chão, vai fazer isso, não sei o quê. As pessoas não têm noção que o diabo é um ser extremamente inteligente, tranquilo, né, e vai falar coisas que vocês gostam de ouvir. Se Satanás enganou Eva e Adão, gente, quanto mais pessoas que é cheio de influências mundanas. Não subestime a obra do diabo, gente. Porque quem assim o faz é uma grande evidência de estar sendo enganado por ele. Ok? Então, os falsos mestres, eles vêm disfarçados de ovelhas, eles vêm dizendo tudo que você gosta de ouvir, do jeito que você gosta de observar em alguém, simpático, não é? Vem desse jeito. Travestido, né, de seres de luz e ministros da justiça. Mas no seu íntimo são como lobos devoradores. O que é lobo devorador na escritura, gente? É pessoas que nutrem no seu coração o engano. E aí vai ensinar o engano. Ok, gente? Então, pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos, gente? Frutos é tudo aquilo que a pessoa vai fazer. É tudo aquilo que ela vai demonstrar em prática. Não é com a boca, é na prática. Por isso que nós devemos andar pela palavra e não pelo que a gente gosta de ouvir. E não pelas aparências. Olha só, gente, na época do Messias, né, os fariseus, aquela aparência de santidade, no entanto, era como sepulcros caiados. Se vocês não conseguirem identificar essas coisas pela palavra, gente, pode ter certeza que vocês vão ser enganados. Porque assim faz o diabo, gente. O diabo usa as escrituras, o diabo cita passagens bíblicas para avançar o reino dele. Só que interpretando errado. Essa é a diferença. Lembra do diabo na tentação do Messias? Ali, gente, se a gente refletir, a gente vai ver as várias estratégias do diabo na fé. Eles colocam à prova a palavra do Criador. E como que nós devemos rebater isso? Com as escrituras também. Como o Messias fez, né? O diabo veio lá, está falando nas escrituras, né? Cita o Salmo 91. Inclusive, gente, vocês aí que gostam de citar o Salmo 91, né? Para se livrar de demônio. Cuidado, porque o diabo fez isso. As pessoas estão caindo em tentação aí, tentando o Criador e mal sabe. Olha, tá escrito aqui no Salmo 91 que você vai me proteger. Você tem a obrigação de fazer isso. Tá tentando o Criador. Se a gente não adquirir conhecimento, internalizar as palavras, a gente não vai entender do jeito certo. Vamos ser enganados. Que é por isso que o Messias rebateu o diabo e falou assim, quando o diabo tentou o Messias, né? A tentar o Criador pelo Salmo 91, o Messias falou, mas também está escrito, você quer me enganar com as escrituras, né? Mas também está escrito nas escrituras, não tentarás o Criador, sua divindade, ok? Então, se a gente não tiver trabalhado, internalizado a mensagem das escrituras, a gente não vai saber como lidar com o capeta. Esse é o capeta, gente. Não é ficar distribuindo no chão, não é essas coisas aí que o povo anda ensinando, não. O diabo é inteligente, ok? Então, vamos lá. É possível alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos das ervas daninhas? O que o Messias está ensinando para nós, gente? É possível a gente pegar coisas boas de uma árvore ruim? Exemplo, a pessoa diz,
honrar o Criador com a boca, ok? Mas está pregando e ensinando tudo aquilo que a Bíblia ensina ao contrário. Então, é como eu falei para vocês, a pessoa está falando que honra o Messias, mas qual é o fruto que está dando? Incredulidade na Bíblia, não acredita em vida eterna, acusa aqueles que se arrependeram e estão vivendo para a glória do Criador. Que mais, gente? Mexe com coisa de macumba, que está em apócrifos. Que mais? Bom, entre vários outros frutos horríveis aí, que é totalmente contrário às escrituras. Será que está produzindo figos ou espinhos? É assim que a gente anda pela palavra, ok? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos. Quais são os bons frutos? Frutos do Espírito. Andar de acordo com o que o Messias ensinou pela palavra. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Veja qual tipo de obra a pessoa está fazendo. E aí vocês vão saber se está dando bom fruto ou não. Mais uma palavra para nós refletirmos. Nem todo, veja que o Messias está falando isso na sequência. Todos esses ensinos é na sequência. E nós devemos internalizar isso como verdade para aplicar na vida. Se você não está aplicando na vida isso daí, você vai ser enganado. É uma séria evidência que você ainda está andando em trevas, ok? Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que o Messias está ensinando? Nem todos aqueles que me honram com a boca entrará no reino dos céus. Vida eterna, ok? Mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai, gente? Que a gente internalize os princípios da palavra, o que ele ensinou como princípio, adquirir sabedoria celestial, para conseguir entender a palavra e fazer a vontade do Criador, segundo o Espírito. Dá para entender isso? O que é segundo o Espírito? É a gente compreender as coisas espirituais celestiais. É aquilo que vai estar dentro de nós, não é a coisa exterior. É o que está dentro, só que o que está dentro vai refletir no exterior. Essa é a ordem, ok? Agora tem gente que arruma o exterior, mas o interior ainda está corrompido. Assim eram os fariseus, ok? Então, que nós estejamos sendo regenerados no interior a fim disso espalhar para o exterior. Essa é a verdadeira identidade celestial, ok? Então, faz a vontade do Pai. Muitos dirão para mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não realizamos milagres? Olha só, gente, o que o Messias está ensinando para nós? É possível, sim, fazer algumas obras e sinais por meio da mentira, ok? É possível, sim, honrar o Messias com a boca e não ser conhecido dele. É possível, o Messias está ensinando aqui, vocês conseguem compreender isso? Olha o tanto de pessoa que vai chegar no Messias, ai, mas eu achei que estava te adorando, ai, eu achei que eu estava te servindo, e o Messias vai falar, nunca, vamos continuar que ele vai falar. Então lhes declararei, nunca os conheci. Apartai-vos da minha presença, vós que praticais a anomia. Quantas vezes, né, gente, eu falei para vocês sobre a anomia, só que mesmo falando, né, parece que tem gente que não consegue internalizar isso. A palavra em grego que está nessa passagem, anomia, o que é anomia? É sem lei, tá? Sem lei nós entendemos sim como sem Torá, mas é a Torá o quê? É a Torá da letra? É a Torá... Gente, Torá da letra é aquela que a pessoa lê e interpreta do jeito que ela quer. Essa é a Torá da letra, ok? Assim eram os fariseus, assim era os líderes, os mestres da lei. Eles tinham a Torá da letra, eles liam, decoravam, só que eles não entendiam, eles não tinham a Torá no coração, eles não internalizaram a mensagem. Eles liam e faziam ali do jeito que eles achavam que era, de uma forma totalmente terrena e mundana. Essa é a diferença, tá? Então, anomia é não ter a lei do Criador no coração internalizada, entendeu? O Criador vem com a nova aliança, o Criador coloca a lei dele no nosso coração. Não está mais em letra,
mas ele internaliza essa letra no nosso coração. Ok, gente? Esse é o trabalho do Espírito. Por isso que o Espírito vem o quê? Para convencer o ser humano do seu pecado. Da justiça, a justiça do Criador, que nós conhecemos na Torá, a justiça, e do juízo que irá acontecer com os ímpios. Tudo isso está na Torá também, não tá, gente? O Messias só veio para nos justificar a fim de nos tornarmos dignos para receber essas leis no coração. Internalizar a Torá no nosso coração e compreender as coisas pelo Espírito e não apenas pela letra. Entendeu? Por isso que quem não tem Torá no coração não tem Torá, está em anomia. Ok? Mesmo que com a boca diga que tem Torá, não tem. Por quê? Porque só entende a Torá, segundo os rudimentos mundanos deste mundo. E é por isso que a gente também vai ver, né? As pessoas que assim fazem estão aí em erros piores que outros, achando que tem entendimento sobre alguma coisa. Fazendo a obra do diabo, achando estar prestando o serviço ao Criador. E sequer enxerga aquilo que faz, não é? Não sejamos como os nécios e insensatos, tá? Que a gente possa ir refletindo essas coisas e buscar favor do Altíssimo, porque não depende de nós o conhecimento das coisas mais excelentes da palavra, tá? Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, qual palavras? Todas essas que o Messias falou. E as pratica, como que a gente vai praticar aqui, ó? Reconhecer os frutos das árvores, reconhecer os falsos mestres, entender o caminho largo e qual a porta estreita. A gente precisa refletir, internalizar essas coisas. E praticar, tá? Ler o que o Messias ensinou e aplicar na vida. Opa, Messias falou da árvore boa que não produz da árvore ruim que não produz maus frutos. Então, deixa eu olhar aqui, que fruto que fulaninho está produzindo? Será que está sendo frutos que corroboram com as palavras do Messias, vida eterna, arrependimento de pecados, nova criatura, nascer do Espírito? Será que essa pessoa está falando essas coisas ou está falando o contrário? É só ver o óbvio, gente. É só enxergar o óbvio. Aí a gente pratica na vida. Ai, mas eu gosto tanto da pessoa. Ai, mas... Não importa o seu gosto, importa o que a palavra diz. Se você não estiver andando pela palavra, pode ter certeza que você também está cego. Isso é o que a palavra diz. Não sou eu, é as escrituras, tá? Então, assim, não vamos andar como nécios, achando que estamos na fé. Mas no final nós estamos reprovados, iludindo a nós mesmos, enganando a nós mesmos, auto-engano, auto-ilusão. Achar, ai sim, eu sirvo sim o Criador, eu oro, eu faço todas essas coisas. Quantas e quantas pessoas não fazem isso também, gente? Só que é uma divindade que cria na própria cabeça, que não é a da palavra. Quem não estiver andando pela palavra está andando no caminho errado, gente. É isso é o que a Bíblia ensina. Não adianta você achar que está na fé certa. Não adianta. Se a sua fé não tiver igualzinho que a palavra está dizendo para fazer, para andar, para dizer, você não está na fé. Entendeu, gente? Se você está fazendo, julgando, refletindo em coisas que está diferente da palavra, você não está na fé. E olha como é importante eu estar dizendo isso para vocês agora, gente, para que vocês tenham condições de examinar a si mesmos, a fim de quê? De orar, para que o Pai coloque vocês no caminho da luz e que vocês não estejam andando em um auto-engano, fazendo coisas contrárias às Escrituras, achando que estão obedecendo ao Criador. Olha o que o Messias disse, muitos de vocês poderão falar, Senhor, Senhor, não fizemos milagres em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não fizemos sinais e obras. Não acreditamos no Senhor, não aconteceu coisas impressionantes na nossa vida que a gente achou que era o Senhor. E o que ele vai dizer? Não conheço vocês.
Apartai-vos de mim, vocês que vivem sem a Torá no coração. Olha, o próprio Messias que está dizendo isso. Gente, vamos internalizar isso para a gente poder aplicar e olhar no espelho. Deixa eu ver se eu tenho o Espírito Santo, deixa eu ver se eu enxergo meus pecados, deixa eu ver se eu entendo a justiça do Criador, deixa eu ver se eu entendo a justiça contra ímpios. Deixa eu ver se eu reconheço quem são os ímpios e quem são os justos de acordo com a palavra. Será que vocês conseguem entender essas coisas? Porque se vocês não tiverem entendendo essas coisas, gente, é sinal de que vocês não estão entendendo a palavra como convém. Olha como isso é sério. É muito sério um trem desse. Entendeu, gente? Então, vamos ver se a nossa conduta, o que a gente crê, está de acordo com a Bíblia. A Bíblia é o fundamento que nós temos, ok? E é assim que a gente compara. Não é só seguir coisinha e fezinha e do jeito que a gente gosta, não. É fazer do jeito que a Bíblia ensina. Fé nas Escrituras. Orar para o Criador derrubar toda incredulidade, afastar de nós todos aqueles que estão promovendo incredulidade em relação às Escrituras. Aí sim, com essa humildade, o Criador há de conceder graça àqueles que estão buscando. Porque, como eu disse, não vem de nós o entendimento das coisas espirituais e celestiais. Ok, gente? Examine o homem para ver se está na fé, se é que não estás reprovado. Olha o que Paulo ensinava, gente. E aí, continua o texto. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, praticar, internalizar, pegar o que o Messias diz, aplicar na vida, olhar, peraí, deixa eu ver se estão fazendo igual o Messias falou, deixa eu agir, o Messias falou para a gente não ser, a Bíblia ensina a gente não ser parcial no julgamento, a Bíblia ensina a gente entender o que ele diz, entender a respeito de novo nascimento, não é? Que ele veio ensinar essas coisas, propagar as boas novas de vida eterna, não é? Ser misericordioso com aqueles que se arrependeram e mudaram a sua vida. O que está escrito na palavra, gente? A festa no céu por cada pecador que se arrepende. Enquanto isso, estão ensinando aí que o pecador arrependido está com demônio, de acordo com as teorias neopentecostais da igreja do Edir mais cedo, né? Ok, gente? Então, reflitam sobre essas coisas. Aí ele continua. Quem pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa onde? Sobre a rocha. Quem é a rocha? O Messias. O Messias é a palavra. Tá vendo? Todas essas analogias. O Messias é a palavra, o Messias é a rocha, o Messias é onde nós devemos nos apegar nas Escrituras, na fé, acreditar sim que as Escrituras, principalmente o Evangelho, é a palavra do Criador, gente, porque assim estava escrito. Lembra que o Messias falou? Por que será que a gente tem heresia? Por que será que tem tantas assim, discordâncias a respeito dos escritos da Nova Aliança? Porque isso já está revelado na palavra, gente. O Messias falou que juntamente com os apóstolos, quando os apóstolos dormiram, né, que é uma analogia para morrer, o que aconteceu? Veio Satanás e semeou o joio no meio do trigo, no meio da palavra verdadeira. O Messias já deu a resposta, gente, porque que a nova aliança é assim, cheia de heresia misturada no meio, porque o inimigo plantou o joio e desde então começou a crescer trigo com joio, heresia com verdade, ok? E foi assim, por quê? A fim de, igual o Messias falou, né? Veio lá e aí os anjos já queriam tirar o joio naquela época, né? Segundo a parábola do joio e do trigo. O Messias sabia, né, que o inimigo tinha semeado o joio, mas ele falou, não arranque agora. Porque para não acontecer de vocês arrancarem também o trigo, né? Porque estava ali no início da fé. No início da fé, todos estavam ali, né? Assim, meio parecidos. Por isso que a gente vê aí relatos, gente, de servos do Criador sendo confundidos com os hereges, não é? E aí ele falou, não arranque agora, para não acontecer de vocês arrancarem o trigo também. Deixa eles crescer junto. Deixa crescer junto heresia com verdade, deixa crescer junto crente verdadeiro com falso crente, deixa crescer junto. Porque aí quando eles estiverem maduros,
vai ser mais fácil de reconhecer o joio do trigo, né? Quando o joio e o trigo eles estão maduros, é mais fácil de reconhecer. E aí vocês vão arrancar o joio e separar o trigo para os meus celeiros. Ora, será que nessa época a gente não está aí vendo de forma evidente quem é joio e quem é trigo? Não é porque o Criador nos possibilitou enxergar essas coisas? Entendeu, gente? É por isso que tem todas essas discrepâncias, né, em relação à nova aliança, porque foi semeado o joio junto, ok? Então, ó, quem pratica está com a casa na rocha, a rocha é a palavra, a fé. A nossa fé na palavra e no Messias é o que nos vai dar segurança, tá bom? Quem tem incredulidade está fora, porque a incredulidade em relação à palavra, só isso já é algo que é inaceitável segundo as Escrituras, tá bom? Os incrédulos não herdarão o reino. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. O que é chuva, enchente, tormenta? São adversidades, é tribulação. E elas vieram contra aquela pessoa com violência. Só que aquela casa que estava fundada nas Escrituras, que estava fundada no Messias, que internalizou a mensagem do Messias, que tinha o Espírito Santo, o que aconteceu? A casa não caiu. Pois tinha seus alicerces na rocha, nas Escrituras, na palavra, no Messias. Tá fácil de entender assim, gente? Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, quem ouve a palavra do Messias, quem lê a Bíblia, quem diz que acredita no Messias, mas não faz o que ele manda, vai ser comparado a quem? Ao insensato que constrói casa na areia. O que é casa na areia? Não tem segurança no que crê. É inseguro, não sabe o que crer. Ai, mas será que aquilo é verdade? Ai, mas o outro disse outra coisa. Ai, mas se aquele diz, será que ele é verdade? Ai, mas ele é tão bonzinho, parece que é de Deus, não sei o quê. Eu acredito nesse. E cada hora tá numa coisa, não tem firmeza. Cada hora crê num trem diferente, contraditório. E mal sabe que tá no erro, que tá cego. E não percebe. Olha só, gente, como é fácil da gente compreender, né? As Escrituras assim, usando a sabedoria que o Pai nos dá por meio do seu Espírito. Não é? Então, a pessoa uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, uma hora acredita, outra hora não acredita, e vai, e fica assim, pra lá e pra cá. Ai, mas a arqueologia mostrou uma coisa. Ai, mas não sei o que mostra outra. Ai, mas eu só acredito na Bíblia se a arqueologia provar primeiro, não é? Tem gente que é assim, gente. A pessoa usa o mundo pra poder ter fé na palavra. Já tá no erro, né? Não, se a arqueologia me disser que tal livro foi encontrado e não sei o que, e confirmar, aí sim eu vou acreditar. A pessoa anda pelo mundo, não anda pela fé na palavra. Será que o Criador vai ser compassivo? Não, você não acredita no mundo? Fique com o seu mundo. É isso que vai acontecer, gente. As pessoas não têm fé na palavra, elas têm fé em si mesmas. Na própria sabedoria. Ai, deixa eu olhar aqui. Pra mim isso não tá bom, não. Aí vai dar seu achismo em relação à palavra. Será que essas pessoas creem na palavra mesmo ou nelas mesmas? Tá evidente, gente. É só meditar na palavra. Todas as respostas estão nas Escrituras e nas palavras do Messias. Gente, quem compreende e internaliza as palavras do Messias consegue entender a grandeza dessas palavras. Logo, não precisa assim, não. Tá escrito aqui tal coisa, mas como não foi confirmado, então eu não vou acreditar, não. Tá vendo? A pessoa não consegue ver a grandeza do tesouro das palavras das pessoas. Assim é com Paulo. Gente, quem entende as palavras de Paulo, segundo o Espírito, consegue enxergar a grandeza das palavras dele. Consegue. Logo, não duvida. Não duvida dessas palavras. Mas quem não consegue, gente, está cego. E aí vai duvidar. Por quê? Porque vai querer acreditar conforme a própria sabedoria humana. Que é falha, contraditória. Por isso que a gente vê as pessoas fazendo as mais loucas, né? Tirando as mais loucas conclusões dos escritos, dos santos, não é? Estão andando em trevas.
E aí, o que vai acontecer com quem tem a casa na areia, né? Na areia não tem alicerce, não tem segurança, não sabe o que crer, não pratica as palavras do Messias, a fé é relativa, o que vai acontecer? Caiu a chuva, vieram as enchentes, né? Que é a tribulação. Sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. E grande foi sua ruína. Gente, aqui o Messias está ensinando a ruína de quem não pratica as escrituras. Vocês estão praticando as escrituras, como eu falei no começo? Vocês estão olhando para as pessoas e falando assim, ó, por mais que eu goste, eu prefiro seguir a palavra. Isso é estar com a casa na rocha, gente. É andar pela palavra e não pelas aparências. Quem não tiver andando pela palavra, estiver andando pelos próprios interesses, pelo próprio coração enganoso, vai cair. Isso é fato, gente. Isso é um fato. Se não cair agora, vai cair daqui a pouco. Vai cair mais lá na frente. Porque o próprio Messias está ensinando isso daqui para nós. E vai ser grande a ruína. Pode ser tanto uma ruína ainda nesta terra ou a rejeição pelo próprio Salvador. Mas com certeza vai se completar aqui essa profecia. Quem não estiver crendo nas Escrituras com toda convicção e fé e firmeza na rocha, vai cair. Simples assim, tá? Aí, para concluir aqui, né, essa fala do Messias, o que aconteceu, gente? Quando o Messias... Eita, vou até arrumar aqui que tá o outro nome, né? Quando o Messias acabou de pronunciar estas palavras, as multidões estavam atônitas com esse ensino. Olha só, né? O povo lá que estava ouvindo o Messias ficaram atônicos, maravilhados e surpreendidos. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da Torá. Olha que legal esse testemunho da palavra, né? Os mestres da Torá não ensinavam com autoridade. Ensinavam com achismo, ensinava ali, daquele jeito. Igual a gente vê os padres da Igreja Católica, né, ensinando. É uma forma automática, né, sem discernimento e sabedoria. E aí acontece isso. Essa é a palavra da letra. Nós não devemos seguir a palavra da letra. Nós devemos compreender e internalizar a letra para que essa letra seja vivificada em nosso interior. Tenha vida, a gente esteja vivendo essa letra. E não apenas vai lá na missa, não sei o quê, perdão os pecados, e vai-se embora e continua a vida como se nada tivesse acontecido. Assim é o mundo. Não é assim conosco. Nós temos que ter tanto a palavra dentro de nós que a nossa vida seja guiada por ela. A gente vive as escrituras, vive no nosso dia, a gente vai estar olhando, olha ali o que a pessoa está fazendo, o que ela não está fazendo. A gente vai viver a palavra. E não apenas ter a palavra como algo assim, irrelevante, ok? A gente vai viver, a nossa vida vai ser as escrituras, ok? Porque tudo que a gente fizer nessa vida, a gente vai estar comparando com a palavra, ok? Isso é ser vivificado pelo Espírito. Então, os mestres da lei ensinavam a Torá da letra, daquele jeito que a gente conhece, né? Até pelo testemunho aí dos padres, né? Dessas religiões aí, desse jeito, né? De qualquer jeito, nessa aparência, né? Naquela aparência de santidade, mas que não é vivificada, ok? É por isso que as pessoas separam, né? Religião da vida. Não existe separar a religião da vida, gente. A nossa vida precisa ser a palavra. Não existe separação. Não, gente, não misture a religião com não sei o quê. Quem pensa assim já é do mundo, gente. A nossa vida deve estar amalgamada com as Escrituras. E o Messias ensinou como fazer isso. Só nesse pouquinho que nós lemos aqui, já tem muita coisa que a gente pode aplicar na vida. E é o que eu estou tentando passar para vocês aí, aos poucos, com os posts que eu estou publicando. Ande pelas Escrituras. Não ande pelas aparências, não ande pelo que você acha ou sente por alguém, não ande assim. Ande pela palavra. Se o Messias falou coisas e a outra está fazendo totalmente o oposto, não creia, não creia. Tenha temor, ande pela rocha. Ok, gente? Aí sim vocês vão começar a entender a fé como convém. Sejam humildes diante do Pai. Vocês não alcançam conhecimento da palavra por si mesmos, nem pela própria inteligência de vocês. Vocês só alcançam conhecimento da palavra
Como? Negando a si mesmo, negando a vida de vocês nesse mundo. Entregando a vida de vocês para o Criador e falando, eu não sei de nada, eu não consigo saber de nada, mesmo que eu estude todos os livros que falam sobre fé. Eu não vou ter o conhecimento se esse conhecimento não vier de ti, ó Pai. Só com orações desse tipo, vocês vão começar a encontrar a favor do Criador. Humildade perante o Criador e a sua palavra. Botem abaixo, joguem fora toda a incredulidade, toda a autossabedoria, todos os méritos próprios. Se sujeitem ao Criador, porque Ele vira o rosto para os arrogantes, mas concede graça aos humildes. É assim que vocês começam a andar no caminho da luz. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês compreendam aí essas palavras e que o Pai derrame aí do Espírito dele sobre vocês, para que vocês consigam aí ter as escamas derrubadas dos olhos. Não para as obras do sistema, né? Porque até ateus hoje são contra o sistema. Mas para que vocês consigam enxergar, sim, a luz do Evangelho. Consigam enxergar qual rocha vocês devem estar firmados. E com certeza não é a rocha desta vida. Não é nesta vida, mas é na vida eterna. Não permita que pessoas ensinem o contrário. Tá bom? Porque elas estão fazendo a obra do adversário e não do Criador. Tá bom, gente? Fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade aí, se o Pai quiser. Tchau, tchau.